Eu fiz aqui algumas anotações para nós aproveitarmos bem o nosso tempo nesta manhã. Estou utilizando o material da revista, mas também algumas informações que não estão na revista, mas que possa nos ajudar a ter uma plena compreensão do que a palavra de Deus tem para o nosso coração esta manhã. Portanto, irmãos, dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, nós trataremos nesta aula da visão do templo que será erguido no milênio. O texto está falando de um templo que vai ser erguido em Jerusalém no milênio. Sabemos e sentimos isso no nosso dia a dia, que estamos vivendo os últimos dias da presença da igreja na terra. Logo, acontecerá o arrebatamento da igreja. E aqui cabe fazermos um tratado do que nos espera daqui para frente. Embora tenhamos já pleno conhecimento disso, mas é importante nós ressaltarmos o que vem por aí. Então, começa com os nossos dias. Os nossos dias são os últimos dias da presença da igreja na terra, porque logo acontecerá o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos que, no arrebatamento, Jesus não vai descer sobre a terra, Jesus vai vir até as nuvens, e é o Espírito Santo quem vai arrebatar a igreja da terra e entregá-la a Jesus nos ares. Neste momento do arrebatamento, segundos antes que ele aconteça, todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, nos juntaremos aos que morreram em Cristo e ressuscitaram poucos segundos antes, e junto com eles o Espírito Santo nos levará ao encontro de Jesus. Neste momento maravilhoso do nosso arrebatamento, nós seremos transformados. Esse nosso corpo de pecado, esse nosso corpo muitas vezes doente, esse nosso corpo com muitas limitações de toda a natureza, ele vai passar por um processo de transformação instantânea. E a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado e ele será igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Que coisa maravilhosa nos espera. É importante, irmãos, também relembrarmos que com o arrebatamento começa o período da grande tribulação, quando o anticristo se manifestará e governará o mundo por 7 anos. Este período de 7 anos do governo do anticristo, que vai acontecer durante esse período da história que a Bíblia chama de grande tribulação, ele vai estar dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período será um tempo de paz, o anticristo vai ter a atenção do mundo inteiro, todo mundo vai se submeter à liderança do anticristo, incluindo a nação de Israel, o povo de Deus, mas no meio do seu governo, depois de 3 anos e meio de paz, ele vai abominar o templo que ele ajudou a construir, porque durante esse início do seu governo mundial, ele vai ajudar os judeus a construir novamente o templo, que foi destruído no ano 70. E agora, quando o templo foi totalmente destruído pelo general romano Tito, agora esse templo vai ser construído novamente com o apoio do anticristo. E isso vai levar Israel a apoiá-lo. E esse templo será o terceiro
da história de Israel. Se nós considerarmos o tabernáculo, seria o quarto, mas o tabernáculo era uma tenda. O primeiro templo foi o de Salomão, o segundo templo foi o templo reconstruído por Zorobabel e totalmente reformado pelo rei Herodes, que ampliou as fronteiras do templo, e esse templo extraordinário que foi reformado por Herodes foi destruído no ano 70. Então, agora vem o terceiro templo, que é o templo construído pelo anticristo. Só, irmãos, que no meio do seu governo, depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, ele vai exigir de Israel que adore a ele mesmo, ao anticristo. E ele vai colocar uma imagem de si mesmo no templo de Jerusalém. E ao ele cometer esta abominação aos olhos do povo de Israel, a nação de Israel, então, vai se levantar contra o anticristo. E assim, esse período da grande tribulação vai terminar com o mundo inteiro se reunindo contra Israel. Vai se levantar contra Israel. O anticristo vai comandar este exército de nações que vão cercar Israel, e Israel vai se ver impossibilitado de vencer esta batalha contra o mundo inteiro, que vai estar batalhando contra Israel. E é nesse momento que a grande tribulação termina. Ela termina com o segundo advento de Jesus. Nós vimos que a volta do Senhor Jesus, ela tem 2 adventos. O primeiro é o do arrebatamento da igreja, quando Cristo virá buscar a sua igreja, mas não pisará na terra. Ele vai aguardar a sua igreja nos ares. E o Espírito Santo, então, nos arrebatará e nos entregará a Ele. Mas agora, no final da grande tribulação, vai acontecer o segundo advento da sua vinda, quando Ele vai pôr os pés na terra. Ele agora volta, 7 anos depois, com a sua igreja. Nós estaremos com Jesus neste momento, viremos com Ele. Estaremos em sua companhia, e ele vai então descer no Monte das Oliveiras. E ao pôr os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir em 2. Um grande vale vai aparecer no meio do Monte das Oliveiras. E este será o momento daquela guerra mundial que a Bíblia chama de Guerra do Armagedon. E então Jesus vai descer com poder e glória e vai vencer todos os exércitos do mundo. Vai trazer a vitória sobre Israel com o seu poder, com terremotos, com muitos eventos que vai acontecer na face da terra e que vai consumir os exércitos mundiais. E então Jesus estabelece o seu reino na terra, que a Bíblia chama do período do milênio. E a nossa lição fala da visão do templo no milênio. E então, irmãos, agora, no período do milênio, que começa com a volta de Jesus e a vitória dele na guerra do Armagedon, então vai surgir o quarto templo, que é o templo que foi visto por Ezequiel cerca de 600 anos antes de Cristo. Meus amados, ao intervir na última grande peleja contra a Jerusalém terrestre, quando Jesus intervém, dar-se-á o início do reino milenar de Cristo sobre a terra, como está em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. A partir desse dia, Jesus passará a ser o rei sobre toda a terra, e o seu reinado terá a duração de 1000 anos.
período em que se fará a restauração da terra, até transformá-la novamente no paraíso que Deus planejara para o homem desde o princípio. Por isso, o texto áureo da lição diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque a terra vai ser impregnada pela santidade de Deus. E o que nós, ao lado do Senhor, e aqueles que estarão vivendo na terra nesta época, e que vão agora estar sob o governo de Cristo, o que mais farão será glorificar a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós estaremos, irmãos, participando deste momento da glória do Senhor, manifestada de uma forma extraordinária na face da terra. E então acontece a restauração completa da nação de Israel. A restauração nacional, como país, como nação, e também a restauração espiritual, porque diante de toda aquela vitória extraordinária, poderosa de Jesus sobre todos os exércitos do mundo que estarão contra Israel, Israel vai então finalmente reconhecer Jesus como o Messias. E então, após esta restauração nacional e espiritual de Israel, diz a Bíblia que o novo templo, o templo do milênio, será estabelecido a partir de um novo período da história de Israel, que terá novamente um templo, em que estará a glória de Deus permanentemente. Esse é o templo da lição de hoje. É o templo que Deus mostrou a Ezequiel no capítulo 43 e capítulos seguintes. Aqui, irmãos, é muito importante nós ressaltarmos que este quarto templo é diferente do templo de Salomão, é diferente do templo reformado por Herodes, já no tempo de Cristo, como também não é o templo construído na grande tribulação com o aval de anticristo, do anticristo, que tanto ele quanto os demais será destruído até o final da grande tribulação. Então, quando Jesus volta à terra, este templo construído com o apoio político e financeiro do anticristo, ele também terá sido destruído. E então, um quarto templo, diferente dos outros, será erguido sobre a face da terra. E então a nossa revista trata do primeiro capítulo da lição, falando sobre o que vem depois da restauração. E aqui vamos viajar pelos versículos da leitura bíblica. O primeiro deles, o versículo 1 do capítulo 3, diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Irmãos, o objetivo desta profecia de Ezequiel é fazer o povo lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. É muito interessante isso, porque ao oriente do templo estava o Monte das Oliveiras. Vocês vão observar que quando a glória de Deus se afasta do templo, Deus se afasta pelo Oriente. Olha o que diz lá atrás, nós já estudamos isso em lições anteriores, no capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel. Diz assim: E a glória do Senhor se alçou, subiu, desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Que monte é esse? O Monte das Oliveiras. E agora, no milênio,
a glória de Deus retorna ao templo pelo mesmo caminho. Observe que é isso que está acontecendo aqui no versículo 4 da lição. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Há um versículo na Bíblia que mostra que o Monte das Oliveiras está no lado oriental da cidade de Jerusalém. Nós temos pouco tempo, não podemos ler todos os textos. Então, irmãos, agora no milênio, a glória de Deus retorna ao templo pelo mesmo caminho de onde saiu. Então, Deus abandona definitivamente Israel e a sua presença se afasta do meio do povo por causa da gravidade dos seus pecados, das suas abominações, que nós já estudamos em lições anteriores. E então, o texto de Ezequiel 11 diz que a glória do Senhor alçou, subiu, não é? Se afastou do templo em direção ao Monte das Oliveiras. E agora, quando é que a glória do Senhor volta para esse quarto templo? De lá do Monte das Oliveiras. Por quê? Porque vai ser lá que Jesus vai descer com grande poder e glória, acompanhado dos seus santos, que somos nós, a igreja do Senhor. E então, irmãos, a glória de Deus regressará na pessoa do Senhor Jesus, quando ele vier reinar sobre este mundo no milênio. O próximo versículo, versículo 2 de Ezequiel 43, diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Queridos, quando Jesus retornar para reinar durante 1000 anos neste mundo, a sua glória será impressionantemente vista por todos os moradores da terra. O templo será o lugar do seu trono. Dali ele reinará para sempre entre o seu povo e para toda a humanidade durante o milênio. Ele reinará não somente sobre Israel, mas também sobre toda a humanidade vivente naquele momento da história. E então chegamos no versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. Esse quando vim destruir a cidade dá a impressão que é Ezequiel que veio destruir a cidade. Mas o sentido aqui do texto é quando o Senhor veio destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Irmãos, Ezequiel afirma que esta visão da glória de Deus era tão esplendorosa que ele cai com o rosto em terra, à semelhança do que ocorreu com ele lá atrás, na primeira visão junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, como está registrado no capítulo 1, versículo 28 de Ezequiel. Então, irmãos, as margens do rio Quebar era onde estava, no tempo de Ezequiel, do cativeiro babilônico, era onde estava o assentamento dos judeus exilados na Babilônia. E então a nossa lição vai para a segunda parte, e fala sobre o templo do milênio. Então vamos conversar um pouquinho sobre o templo do milênio. Em primeiro lugar, embora eu não vou citar os versículos aqui para não tomar mais tempo, mas Ezequiel não foi o único profeta a mencionar o templo do milênio. O templo do milênio foi também profetizado por Isaías, no capítulo 2, versículo 2. E também pelo profeta Joel, no capítulo 3, versículo 18. Porém, Ezequiel é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Ezequiel, ele é minucioso
em descrever o templo de Salomão, o que não aconteceu nem com Isaías, nem com Joel, embora eles tenham profetizado também este templo do milênio. A primeira coisa que a nossa revista destaca é que este templo do milênio é um templo diferente, Nele não haverá a arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois será uma nova era em que Deus tratará a humanidade. Como afirma o pastor Ezequiel Soares em nossa revista, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém, do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, é um templo diferenciado, porque o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, com os seus rituais, com as suas peças, os seus utensílios, com os seus sacerdotes, tudo isso que acontecia no tabernáculo e no templo de Salomão e depois no de Herodes também, neste templo nós vemos que todo esse cerimonial estava apontando para Cristo. E agora, tudo isto já se cumpriu. Tudo se cumpriu em Jesus. Cada sentido das cerimônias e sacrifícios realizados no templo cumpriu-se na pessoa de Jesus. É por essa razão que não haverá necessidade desses rituais no milênio. Se você quiser mais detalhes, você pode ler Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, onde você vai encontrar isso bem esclarecido. E a revista continua dizendo que o templo do milênio não será apenas um templo diferente, mas a dispensação será diferente. O tempo da relação de Deus com o ser humano também vai ser diferente. Diz a Bíblia que o milênio será uma nova dispensação, ou seja, será uma nova forma de o ser humano se relacionar com Deus. O ser humano se relacionará com Deus agora no milênio através do governo pessoal de Cristo sobre a terra, através da manifestação visível da justiça e do amor de Deus em todas as coisas. A justiça vai prevalecer, finalmente. Nós que hoje reclamamos tanto da justiça, que nos sentimos injuriados por ela, que nos sentimos injustiçados pela justiça. É a realidade que nós vivemos hoje, mas tudo isso vai mudar no milênio, porque ali a justiça de Deus estará manifesta plenamente no governo do Senhor Jesus Cristo. E não só a sua justiça, mas também o amor de Deus estará plenamente manifestos. Irmãos, todos os reinos da terra estarão sobre o senhorio de Cristo no milênio. Cumprir-se-á em sua plenitude o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11, onde Paulo diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós contemplaremos esta visão maravilhosa, irmãos. Hoje, onde somos minoria neste mundo, onde somos muitas vezes vilipendiados, zombados, onde a nossa palavra nem sempre é ouvida e levada a sério, nós vamos contemplar todas as pessoas do mundo, todos os governos, todas as nações se dobrarem diante do Senhor e adorar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, com todo o coração deles. Haverá, irmãos, na verdade, um avivamento mundial.
As nações serão alcançadas pelo Senhor e estarão em comunhão com Ele, vindo continuamente adorar em Jerusalém, que será então a capital do mundo. É um dado geográfico muito interessante, que vale a pena mencionar nesse momento da nossa lição, para aqueles que porventura ainda não saibam, mas Jerusalém está no centro do mundo. É o centro do mundo, Jerusalém. Se você medir a terra a partir de Jerusalém, a distância é a mesma, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Esta cidade é o centro do mundo. E nesta cidade, que é o centro do mundo, ela se tornará a capital do mundo, sobre o governo do nosso Senhor. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Eu confesso a vocês que essa madrugada, estudando isso, eu me emocionei tanto, sabe? Eu me emocionei tanto na presença do Senhor, de saber que nós vamos estar lá, nós vamos participar disso. Nós vamos ser os súditos do Senhor. O Senhor vai dar tarefas para nós realizarmos. E nós vamos ir para um lado e para o outro. É interessante que eu estava essa madrugada comentando isso com Gessi. Eu gosto sempre de compartilhar com ela a lição e levei para ela uma cópiazinha das minhas anotações. Gessi perguntou assim: Eude, como é que vai ser no milênio? A gente vai andar de trem, de metrô? Nós vamos poder pegar avião? Não é? Vai ter avião? Como é que vai ser? E eu disse assim: meu bem, nós vamos estar num corpo glorificado. A gente vai de um lado para o outro no piscar de olhos. É o corpo glorificado de Jesus que estará sobre nós. Não vamos precisar de metrô, não vamos precisar de avião, não vamos precisar de trem, de ônibus, de carro, não é? Porque nos movimentaremos como os anjos, porque a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Agora, é claro que toda aquela população terrestre que ficou por aqui, que não foi arrebatada, esse pessoal vai andar de metrô, de trem, de ônibus. Provavelmente, esses veículos estarão numa boa tecnologia, não vão dar defeito, não vão quebrar, não vai ter greve, vai ser muito bom. E então, irmãos, deixe-me repetir mais uma vez, no milênio haverá paz e justiça na terra. Paz e justiça na terra. E então a nossa lição diz que esse templo do milênio, que é um templo diferente, que vai existir numa dispensação diferente, diz também que o ritual desse templo será um ritual diferente. No templo do milênio, o ritual do culto será diferente do Antigo Testamento, pois alguns objetos do culto levítico deixarão de existir. Por exemplo, a Arca da Aliança, ela será desnecessária, pois a própria glória de Deus estará sobre todo o mundo. Assim como a nuvem de glória fizera sobre a arca lá no deserto, e a presença de Deus se manifestava naquela nuvem, agora não precisamos mais dela, porque a glória de Deus estará sobre todo o mundo, na pessoa de Jesus. O altar de ouro de incenso, os irmãos sabem que o incenso, no Antigo Testamento, tem uma relação com a oração dos crentes. Então, o altar de incenso também não existirá, pois o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estará presente, e as orações serão dirigidas diretamente a Ele. Quando você ora hoje, você crê que pela fé Jesus está te ouvindo. No milênio você vai estar tete a tete com Ele, olhando para Ele, no rosto dele: ó Senhor, olha eu aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O véu do templo, irmãos, no dia da morte de Cristo, ele foi rasgado em dois, de cima a baixo, e não reaparecerá nesse templo. Dessa forma, não haverá barreira separando o homem da glória de Deus. A mesa dos pães da preposição não vai existir. Ela não será necessária. Por que a mesa do pão não vai ser necessária? Porque o pão vivo estará presente. Jesus. O candelabro também não será necessário para iluminar,
porque a luz do mundo brilhará pessoalmente. Tendo em vista, irmãos, que esses elementos apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, conforme está lá em Hebreus 9, que eu citei anteriormente, não haverá necessidade desses rituais no templo do milênio.